Então, pessoal, dando continuidade, então a fábrica global, ela é basicamente um termo utilizado, né, por algumas empresas justamente com esse intuito de espalhar essas empresas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, teve inúmeras tecnologias que surgiram, né, sendo desenvolvidas para a fabricação de armamento, que foram direcionadas, né, para uso pacífico. Ou seja, a internet foi um tipo de tecnologia de guerra, né, onde os americanos conversavam, né, com os seus soldados, vamos dizer assim, né, para cada vez mais para facilitar a comunicação, vamos dizer. Então isso acabou que as empresas utilizaram essa tecnologia, né, justamente para comandar fábricas que não estavam nas suas matrizes, ou seja, em países distantes às vezes. Então não era necessário basicamente você ter que estar presente em determinado país para que a indústria funcionasse. Então a fábrica global, ela tem uma descentralização da produção de acordo com as vantagens oferecidas, né, e possibilitando um aumento da competitividade do mercado global. Ou seja, cada vez mais ela procuram locais, né, onde elas possam pagar cada vez menos e com isso lucrar cada vez mais. Então, a fábrica global é uma cadeia de produtividade descentralizada e inovações tecnológicas. Então, elas cada vez mais algumas indústrias estão repartindo, no caso, essa produção. Por exemplo, equipamentos eletrônicos de informática, computador. Então, a Coreia ela fabrica a placa-mãe, o computador os Estados Unidos, a memória os Estados Unidos, é, o sistema operacional também pode ser na Índia. Então, cada vez mais eles estão repartindo, né? E acaba, no caso, montando o produto final em um determinado local, né? Que é, aí fica aquele trabalhador meio que num sistema meio que fordista. Né? Então ele vai ficar ali só no dia todo, chapeando de repente a placa-mãe lá no CPU. Entendeu? Então cada vez mais esse tipo de sistema tá ocorrendo. Né? E até mesmo falando, intensificam os fluxos comerciais e modificam o mercado trabalhador, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Então, então hoje em dia, as pessoas elas têm cada vez mais se qualificar, né? Porque o tipo de mão de obra que eles querem são de pessoas especializadas em determinada função, por exemplo. Né? Hoje em dia o mercado de computação, de TI, é muito visado, né, no caso, pelos jovens, justamente porque eles sabem que vão ter um tipo de não vão ter essa dificuldade de achar um emprego. Até porque grandes indústrias, né, estão cada vez mais procurando jovens com essa visão. Entendeu? Por exemplo, que eu posso dar é no sistema bancário. Antigamente, né, era comum, no caso, as pessoas irem no banco pagar a sua conta. Né? Então elas tinham que tirar, de repente, uma hora para ir no banco, até determinada hora, até 4 horas da tarde, que o banco funcionava até esse horário, então ia na hora do almoço, né, tinha que disponibilizar um tempo, às vezes, para falar com o gerente. Então tudo isso requeria muito tempo, e cada vez hoje em dia o tempo é escasso, você não consegue, né, fazer todo tipo de serviço, às vezes, em 24 horas. Então, eles vendo isso, eles criaram, no caso, os caixas eletrônicos, da qual você pode pagar a conta em qualquer horário do dia, no final de semana, no sábado, no domingo, feriado, não tem esse tipo de problema, né? E além disso, então, a quantidade de funcionários que era necessário para atender, no caso, a, aos clientes do banco foi diminuindo, né? Até porque eles preferiam fazer esse tipo de pagamento um horário que é onde eles estivessem mais livre. E até também cada vez mais está se modernizando. Hoje em dia você não precisa nem sair de casa, você paga uma conta pela internet, no celular, entendeu? Já débito automático. Então, uma série de tipos de itens que antes era necessário tempo, né? Tempo, vamos dizer, hora comercial, hoje em dia você já pode fazer um horário que você esteja um pouco mais livre. Então, cada vez mais as máquinas estão dominando alguns empregos
né, das pessoas que não se qualificam. Então, hoje em dia, um bancário, ele né, faz esse tipo de serviço, de pagamento de conta, de pessoas que vão lá ainda, mas eles também já têm outro tipo, eles já conseguem fazer, atender um cliente, oferecer algum tipo de vantagens, vendas de algum tipo de produto de capitalização. Então, cada vez mais eles estão se modernizando também para não ficar tão tão atrasados tecnologicamente, né? Até mesmo no passado é necessário você ter um curso de datilografia. Hoje em dia esse curso não serve para nada, nem existe mais nesse tipo de curso, até mesmo também de digitação. Né? Mas hoje em dia o jovem já acaba digitando já desde novo, desde pequeno, no celular. E isso, né, já desaponta, hoje você não precisa fazer um curso especificamente para digitação. Né? Você vai fazer um curso de Word e tal e acaba meio que aprendendo também digitar, né, vamos dizer assim, no teclado. Okay? Então, uma terceirização está cada vez mais ocorrendo mais, né, que acaba tendo uma contratação de terceiros por parte das empresas para que realizem serviço buscando também diminuir os custos, economizar recursos, ou seja, pagar menos, né, as pessoas para realizar algum tipo de trabalho. Né. Então, com essa terceirização também ocorreu, né, no caso, alguma troca de paradigmas que existia na época. O tipo de Fordismo foi passando para o Toyotismo, né, que o Toyotismo é um sistema já um pouco diferenciado, que foi criado no Japão, né, na empresa Toyota, com o intuito também de produzir a partir de uma determinada demanda. Por exemplo, aqui no Fordismo, produção em massa, né, de bens padronizados. Já o Toyotismo, produção de pequenos lotes de produtos. Imensos estoques, o Fordismo. Já no caso do Toyotismo, estoque mínimos, até porque no Japão a questão territorial é muito pequena, então eles não têm grandes galpões para armazenar. Então eles só produzem a partir do seu pedido. Por exemplo, meu pai foi comprar um carro, né, um carro lá, Toyota. Então quando ele foi comprar, era um tipo um pouco diferente das cores que tinha na concessionária. Então ele só conseguiu comprar o carro a partir de que ele fechou o contrato, onde eles iam pedir à fábrica para produzir o tipo de carro que ele queria, com os acessórios diferenciados, tudo mais. Então você acaba não tendo que se adaptar, no caso, essas indústrias, à demanda. Né? Eles não produzem tanto esperando ali que um dia seja vendido. Eles só, né, vendem a partir do pedido. Já o Fordismo, trabalhador alienado, tarefas repetitivas, ou seja, ele ficava o dia todo ali fazendo só um serviço, por exemplo, apertar parafuso, ele ficava o dia todo apertando parafuso. Já no Toyotismo, o trabalhador flexível pensa e executa, ou seja, ele acaba pensando mais em como ele pode produzir mais, gastando menos tempo, se não ficar um dia todo fazendo o mesmo tipo de serviço. Aqui os sindicatos são fortalecidos e sindicatos desvalizados. Cada vez mais os trabalhadores, né, ficavam querendo direitos trabalhistas através de sindicatos, que às vezes até mesmo faziam greves, alguns tipos de motins, né, para melhoria de salários, já que o toyotismo são sindicatos desvalizados e não tem essa necessidade tão grande de pedir direitos trabalhistas, até porque eles são mais bem remunerados. Então aqui, o Fordismo tinha garantias trabalhistas e o toyotismo já tinha, no caso, uma linha mais de desemprego. Só que esse tipo de desemprego no toyotismo não ocorre por um período muito grande, até porque eles têm qualificações, né, e acaba, né, saindo, se adaptam melhor também em outros tipos de serviço. Eles não ficam fixados somente naquela função.
já que nesse tipo de trabalhador, né, garantista trabalhista, até porque uma pessoa que ficava o dia todo só apertando parafuso, quando se ele fosse demitido, ele, né, ia procurar um outro serviço para ficar apertando parafuso o dia todo. Então acabava que ele ficava mais tempo, né, desempregado. E então são dois tipos de modos, né, sistemas totalmente diferenciados, né, de produção. Okay? Então, aí, no Fordismo, as fábricas produzem a baixo custo, estocam os produtos e fazem promoções e propagandas para vendê-las. No Toyotismo, a fábrica vai produzir o que o cliente já demandou ou comprou. Daí porque a produção tem que ser rápida para atender uma demanda que já existe. Então, a diferença é entre produção empurrada e puxada também. Então, cada um tem um tipo, né, diferenciado de produção.